Vamos lá, pessoal. Vamos começar. O volume tá bom, Léo? O volume tá bom? Legal. Boa noite a todos. Tem bastante lugar aqui. Vamos se ajeitando para a gente começar. A gente respeita bastante o horário, embora a gente saiba que muita gente ainda está chegando, porque tem o pessoal acompanhando a gente online também, tá? Então, por isso que a gente começa pontualmente e por isso também que a gente procura falar no microfone, para o pessoal poder escutar a gente. Então, quando vocês tiverem perguntas, a gente leva o microfone até vocês, para vocês fazerem as perguntas, para o pessoal poder ouvir online também. Boa noite, pessoal online também. Eu sou o Janser, diretor aqui na GFI. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer quem veio até o nosso espaço, prestigiar e passar pela aventura do trânsito aí. Então, a gente agradece bastante. Sabe que São Paulo, cada dia é uma caixinha de surpresas. Sorte que hoje não choveu, então acho que deve estar um pouco mais tranquilo. Mas obrigado por terem vindo até aqui assistir ao nosso debate. Primeiro, gostaria de dar uma rápida introdução de quem é a GFI. A GFI é uma holding com várias empresas dentro de 3 pilares principais. O pilar de hoje da nossa discussão é o de finanças pessoais. Então a gente tem como ferramenta o planejamento financeiro. Então tem alguns planejadores financeiros hoje aqui na casa, se depois vocês quiserem conversar. E a gente também tem a nossa Academia de Planejamento Financeiro para formar novos planejadores. Inclusive temos alguns alunos da turma aqui também. Obrigado, já uma introdução ao módulo 3 que a gente vai começar. A gente também tem o outro pilar da GFI, que é desenvolvimento humano e organizacional. E a gente usa a principal ferramenta, que é o coaching integrativo. Então a gente tem aqui processo de coaching e tem também formação de novos coaches através da Academia de Coaching Integrativo. E o terceiro pilar, que é o de negócios e soluções, que aí é onde esses 2 pilares que eu falei, planejamento financeiro, foco na pessoa física, o coaching, foco na pessoa física também, e tem a parte organizacional, que vai para treinamentos dentro de empresas, né? O coaching tem essa a particularidade também de desenvolvimento dos colaboradores dentro de empresas. Agora, o terceiro pilar, o GFI Negócios e Soluções, é para o atendimento à empresa em si. Então, a gente ajuda empresas com captações, investimentos e gestão também, para elas passarem para o próximo degrau ali de atividade. Tudo bem? Mas hoje, então, o foco é para falar da carreira de planejamento financeiro, através de diferentes modelos de negócio. A gente sabe que não existe um modelo único e nem um modelo certo. Existem vários modelos onde o planejador financeiro pode atuar. E é por isso, nós, pessoalmente, né, nós na GFI, somos muito engajados com que essa profissão cresça no Brasil. Então, por isso que a gente participa bastante do Agora Planejar, antigo IBCPF, através de diversas comissões lá dentro. E a gente fomenta muito o crescimento dessa carreira no Brasil, porque a gente acredita que tem muito espaço ainda para crescer e muita necessidade também, né? Por isso que a gente vai discutir hoje sobre diferentes formas de atuação e modelo. E a gente vai falar sobre o modelo da GFI, mas também a gente acredita que existem outras formas que a gente quer trazer para a discussão também. Por isso que a gente trouxe profissionais que trabalham em outros mundos. Também as perguntas online. Então, pessoal online, eu vou fazer as perguntas por aqui. Também tem um modelo que, se tiver pergunta, eu comecei não como planejador financeiro. Quando eu saí do Citibank, e agradeço a presença dos amigos aqui também, eu trabalhei como educador financeiro. Então, no começo, eu
meu objetivo era vender cursos e palestras. Então, se alguém tiver uma pergunta sobre isso também, pode fazer, que eu posso falar da minha experiência da época nessa área. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, queria chamar o Leanderson Reis, CFP, e o Leanderson é fundador da GFI, cada um vai falar um pouquinho também do seu histórico, então não vou falar muito, mas o Leanderson tem muita experiência para compartilhar com a gente sobre o que é feito lá fora em relação à carreira de planejamento financeiro. Leanderson, muito obrigado. Obrigado, Ângela. A Ângela vai falar um pouco também, mas o modelo da Ângela de planejamento financeiro é em sociedade. Ela tem um sócio, o Fernando Meibach, e juntos são sócios da Money Plan. Certo, Ângela? Muito bem. Em terceiro, para o nosso debate, quero chamar mas ele tem muita experiência com remuneração através da venda de produtos, né? Então, o Caco também está à disposição para dúvidas nesse sentido. Depois, quero chamar aqui Guilherme Berman. Vem, Guilherme. O Guilherme, ele é planejador GFI e ele não é CFP ainda. Mas por que a gente... então ele vai poder falar do modelo da GFI e também falar de como é ser um planejador também, que é uma possibilidade na carreira. Você, no seu início de carreira, você ainda pode não ter nenhuma certificação e tudo bem, faz parte do crescimento na carreira e conquistando esse selo de qualidade com a prática. Então, tem muitas pessoas aqui na plateia também que ainda não têm a certificação. Isso não impede de começar a carreira de planejador financeiro. Então, o Guilherme tem essa experiência e pode compartilhar também. E detalhe, a gente vai falar também, a associação, isso pode virar associação de não certificado. Então, isso é um detalhe legal de falar também. Quem quiser participar dos eventos da Planejar, pode ser um associado não certificado. É uma possibilidade e está próximo cada vez mais dessa associação, que tem muito a agregar, e também dessa certificação. Também mais um participante para o nosso debate, o Rodrigo Vasques. O Rodrigo, ele tem poucos clientes com grande patrimônio. Então, também pode ser um modelo possível de atuação. Você ter muitos clientes menos importante, com certeza, uso descem, CFP também. A Márcia tem muita experiência com regulação e certificações do Brasil. Pode, dentro do que a regulação permite, e talvez insights do que vem por aí. Certo, Márcia? Então, é isso aí. Vamos lá. Queria então passar o microfone para vocês começarem. Cada um se apresentando rapidamente, dentro do seu modelo de atuação, para depois a gente abrir para perguntas e para o debate aqui. Tudo bem? Vamos lá.
Muita gente, muito microfone. Com a experiência do que... aí acho que é uma coisa até legal você começar. Vamos lá, então. Volta microfone. Agora tá ok? Então, trabalhei como engenheiro elétrico, fazendo projetos de telecomunicações na área de energia, mas há 12 anos que eu venho fazendo, assessorando informalmente amigos, colegas, familiares. Então, o mercado financeiro é uma paixão minha desde os 12, 13 anos, né? Tenho para tudo mesmo. Então, eu comecei na área e essa paixão, obviamente, que um dia virou carreira. Então, eu já venho assessorando pessoas há muito tempo, venho observando o mercado há muito tempo, da questão do gap, né, do serviço de planejamento financeiro de fato. Hoje nós somos 3.000 planejadores certificados, CFPs, para vocês tem 220 mil profissionais, dos quais 20 e poucos mil certificados, e a gente conversando agora na Holanda, que tem um pouquinho maior que São Paulo, tem 4.000 CFPs, ou seja, muito maior, um pouquinho maior do que o Brasil inteiro. Então, esse é um gap, naturalmente o Brasil está aí 20, 30 anos atrasado no mercado, principalmente no mercado de planejamento financeiro. E o que acontece? Isso eu venho observando há muito tempo. Então, há 12 anos atrás, quando eu comecei a assessorar, eu vi esse gap de serviços. Para resumir bastante, em 2006 a 2010, quando eu ainda estava atuando como engenheiro, comecei a ajudar colegas, familiares, e daí que veio a ideia. Em algum momento eu percebi, na minha carreira de engenheiro, que eu já era planejador financeiro. Porque tinha muito colega, tinha muito amigo que não tomava mais nenhuma decisão sem vir falar comigo. E o que eu cobrava? Nada. Eu cobrava só me paga uma cerveja. Né? Por isso que tem uma chopeira por aqui também. Então, ou seja, era bem informal, era um bate-papo, mas eu estava mudando a vida de pessoas nas decisões. Esse aqui vai? Foi? Então, vamos lá. E o que acontece? Então, eu observava isso aí entre 2006 e 2010. Em 2010, foi fundada a GFI. Então, eu fundei a GFI, que o nome GFI vem de Grupo Fechado de Amigos Investidores, ou seja, era um grupo de amigos na época que a gente assessorava, e informalmente acabou virando uma empresa. Mas mais do que uma empresa, como até o Jansen comentou, nós somos um grupo hoje de empresas que em não só entregar o planejamento financeiro, mas dar acesso uma pessoa de altíssima renda que pode se dar o luxo de falar, deixa eu conversar com o meu assessor, meu planejador financeiro, ver o que ele acha. Então, em 2010 foi fundada a empresa. De lá para cá, a gente vem cada vez mais buscando referências, né? Então, infelizmente, no Brasil, nós não temos alguma benchmark. Então, são poucas empresas, são poucas pessoas ainda independentes no mercado. E foi por isso que daí a gente começou a estudar o mercado internacional e entender como funciona lá. E a cada vez que a gente vai para os Estados Unidos, parece que é 30 anos na bola de cristal, não, né? Enfim, na bola de cristal mesmo, de olhar o futuro, né? E aí a gente foi trazendo todos esses aprendizados para cá. Então, hoje a gente tem um modelo que a gente vai comentar daqui a pouco,
Hoje, eu coordeno a equipe de planejadores financeiros, nós somos hoje em 35 aqui na GFI. Também sou um dos coordenadores da academia, que justamente ensina profissionais do mercado a atuarem com planejamento financeiro e montarem seu negócio. E esse é o nosso desafio, de trazer esse aprendizado, compartilhar com todos vocês. A gente aprende muito quando traz o mercado e hoje a gente está no momento de formação de mercado. Então, todos os profissionais que têm interesse em fazer isso, como aconteceu nos Estados Unidos e outros mercados, se unirem, conversarem, discutirem, para aí sim a gente começar a criar, de fato, essa carreira, que é uma carreira nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, é a quinta, sexta, normalmente entre a quinta e a sexta carreira mais desejada na lista da Forbes. Então, a quinta, sexta carreira que um americano deseja ter é de planejador financeiro, e não é por acaso também. Tá ok? Bom, resumo breve, que é porque a gente vai conversar mais. Alô, alô? Acho que esse aqui está funcionando, né? Acho que vai ficar melhor. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Ângela. Eu sou sócia da Moneyplan, que é uma consultoria. Eu sou, além de planejadora financeira, minha empresa é uma consultoria de valores mobiliários também autorizada. Eu sou uma consultora de valores mobiliários também autorizada, além de ser CFP. Contando rapidamente da minha carreira, eu vim de um setor... Eu sou economista de formação. Trabalhei a minha vida inteira, praticamente, com um pedacinho muito curto, não tão curto, mas no início da minha carreira eu fui de um fundo de pensão. Depois eu fui para banco e trabalhei a minha vida inteira em bancos. Quando eu saí do banco, eu e uma pessoa que é meu amigo de longa data, que foi citada aqui, o Fernando Meibach, a gente começou a perceber, e foi pegando um pouco até do seu gancho aqui, nós percebemos assim, o potencial do mercado de planejamento financeiro, porque como a gente estava muito castelado dentro de um banco, a gente achava que o mundo era aquilo, né? Mais ou menos assim. A gente começou a perceber na crise de 2008, a Moneyplan começou no final de 2008 e início de 2009. Ela foi constituída mesmo como empresa no início de 2009. E ela surgiu da nossa visão de que as pessoas, no meio da crise, começaram a nos procurar. Amigos, pessoas, altos executivos que perderam a colocação em função de 2008. E, de repente, a gente olhou e falou, mais ou menos como você, eu nem fazia pelo shopping, então eu estava trabalhando meio que de graça. Eu falei, espera aí, aqui tem um mercado potencial, e foi nesse momento que eu e o Fernando resolvemos montar a Moneyplan. A gente, até então, sempre fomos grandes amigos de mercado, mas não tínhamos nenhuma associação operacional, vamos falar assim. Montamos a Moneyplan e a gente tem um modelo muito purista, nós somos muito puristas, talvez até pela nossa maturidade em termos de carreira, né? Eu acho que as pessoas também, quando pensam no modelo de negócio, eles têm que pensar também na sua própria fase de vida, né? Eu com o Fernando somos pessoas maduras, então estamos numa outra fase que a gente resolveu montar um modelo bem puro mesmo. Nós somos planejadores financeiros e a certificação foi assim, quase que imediata. Quando nós resolvemos montar a Moneyplan, nós resolvemos também nos certificar, porque a gente queria ter a certificação como um selo, né, em termos de competência, vamos chamar assim. E a gente tem um modelo de atender exclusivamente o cliente. Então, a gente trabalha num modelo bem específico. Tá? E eu tenho uma outra especialidade dentro da minha carreira. Ele começou como engenheiro e se tornou um planejador financeiro. Eu sou economista, virei uma planejadora. E a gente observou, apesar de toda a vivência com cliente, porque eu sempre lidei com cliente no banco, nos bancos que eu trabalhei, é que, para ser um planejador financeiro no modelo que a gente tem, que é meio de médico, a gente precisa trabalhar com o psicológico do cliente. Então, eu tenho uma especialização, e estou cada vez me especializando mais em comportamento. Eu sou uma especialista em psicologia econômica, porque, se você não conseguir mudar o chip da cabeça do cliente, você não faz o cara andar. Realmente, você pode fazer pequenos movimentos, mas assim transformar a forma dele lidar com a vida financeira dele, você vai conseguir quando você consegue entender um pouco do mecanismo de funcionamento dele em relação à vida financeira. Aí, bom, isso a gente vai falar muito ainda, antes que eu gaste o tempo de todo mundo, mas é mais ou menos isso. Vim de mercado financeiro, tenho uma formação forte na área de investimento, porque eu sempre trabalhei na área de investimento, eu fui diretora de investimento de banco, eu fui da área de gestão de carteiras, eu sou uma administradora de carteiras autorizada pela CVM, porque durante muitos anos eu fui administradora responsável, né, pela carteira dos bancos onde eu trabalhei. E eu vou te dizer, falar uma coisa verdadeira, eu talvez não ganhei tanto quanto eu ganhava em banco, mas é um prazer muito mais intenso
você transformar a vida das pessoas realmente. Eu acho assim, uma coisa apaixonante essa atividade. É isso. Aproveitando o microfone que está funcionando, que todos sabemos, sou Caco Santos. Eu venho de 23 anos de mercado financeiro. Trabalhei desde os meus 20 em 3 bancos internacionais, o JP Morgan, ING e Barclays. Grande parte dessa carreira na tesouraria, cobrindo clientes corporativos na gestão de riscos. Então, fazia muito derivativos, né, de juros, de câmbio, de commodities, de ações. E o que eu mais gostava de fazer naquela época era ir até o cliente, entender o que o preocupava, voltava para a prancheta no banco, tentava desenhar alguma solução interessante e levava de volta para o cliente para vender essa solução que fosse boa para o cliente, boa para o banco, que seria boa para mim. Os bancos foram mudando muito ao longo do tempo e essa prática que eu gostava de fazer, principalmente depois da crise de 2008, foi virando mesmo nesses bancos internacionais, né, e com empresas gigantescas, etc., foi sendo cada vez mais, olha, vende esse produto que tem muita margem. Isso foi me incomodando profundamente e eu fui buscar daí alguma coisa que se coadunasse mais com os meus valores pessoais, que era de ajudar as pessoas. Foi através de um processo de coaching que eu descobri que existia essa coisa de finanças pessoais, isso em 2010, que eu comecei a olhar para esse mercado. Em 2011, enfim, uma série de circunstâncias no banco falaram, bom, chega, agora eu vou planejar vou executar essa minha transição de carreira. E passei praticamente 2011 e 2012 me preparando para isso, fui fazer um curso de formação em coaching. Não acho uma coincidência ter essa vertente aqui na GFI, porque tem tudo a ver, né? Porque como a Ângela falou, o comportamento é tudo na vida das pessoas. Se a pessoa é sempre endividada, se ela nunca consegue ganhar dinheiro, etc., não adianta você falar para ela, você tem que guardar R$2.000. Não vai acontecer. Então a gente realmente tem que entender nessa carreira a olhar pelos olhos do cliente e ver como é que a gente consegue fazê-lo ver, né, o que a gente, como especialista, está vendo. Então, eu fiz essa formação em coaching, cursos pelo IBCPF, ainda na época, né, jornada, e fui de planejamento financeiro, onde a Ângela foi uma grande incentivadora dessa minha mudança de carreira depois. E daí eu fui também, nesses 2 anos, conversando com muita gente desse mercado. Falei, bom, quem que mexe com finanças pessoais? E fui conversando com todo mundo e buscando gente do meu networking que fosse para o networking deles, e indicações, etc. E na minha conclusão, naquela época, né, ainda aí, estou falando 2012, não existia GFI como existia hoje, essa referência, ou nem as outras empresas que a gente conhece hoje aqui. Mas eu fui vendo que 80% mais ou menos dessas empresas faziam investimentos de alguma forma, né? Então, tinha um bom relatório, tinha um melhor gestor, tinha isso, tinha aquilo. Particularmente, não é a minha maior área de interesse no planejamento. Nunca fiz isso bem nem para mim, e eu terceirizo isso faz muito tempo. Então, eu falei, bom, não é aqui que eu vou me diferenciar. E quando eu estava fazendo o meu próprio plano para saber se dava para fazer uma mudança de carreira, eu vi que tinha muito pouca gente que fazia bem a parte de seguros, né? E tinha muito pouca gente fazendo a parte de seguros e muito menos gente ainda fazendo uma forma séria, fazendo uma forma profissional. E acabei, então, indo para uma agência, que foi onde eu fiquei desde a minha transição até um mês atrás, que tinha esse modelo. Era um modelo muito focado no seguro de vida, mas também olhando para seguro-saúde, olhando para investimentos também. E não era exatamente a venda, muitas vezes uma venda consultiva, mas não deixava de ser uma venda, ou uma indicação de falar, olha, tem esse formato, você pode comprar e você pode ir até lá, não necessariamente ter uma remuneração direta por isso, mas tendo uma parte da remuneração vindo diretamente do cliente e uma parte vindo eventualmente de um parceiro, como um finder's fee, né, como um honorário aí de você ter levado o cliente até lá. Então, isso para mim, né, e eu discuti isso muito com a Ângela na época, que já tinha esse modelo puro, e eu senti na época que falou, olha, trazer a informação para a pessoa, falar, olha, você precisa de um seguro aqui de R$500 mil, de R$1 milhão, né? Ou a pessoa chegar a essa conclusão, né, como eu falei, ou de fazer uma previdência, né, guarda aqui R$2.000 por mês, etc. E não entregar a solução, eu me sentia incompleto, né, como profissional. Então, eu realmente gostava bastante daquele formato em que eu fazia, olha, você precisa disso aqui, eu olhei no mercado, eu acho que a opção A, B e C aqui são as melhores para você,
o que você quer fazer, eu te ajudo a executar. Né? Então, é um formato, acho que bastante interessante, por série de circunstâncias foi mudando um pouco da agência onde eu estava, e daí, enfim, agora estou vivendo um mundo novo aqui na GFI, onde o modelo acaba sendo muito mais focado no processo do planejamento financeiro, com toda a parte comportamental, etc., que também é bastante interessante. Mas agora eu vou passar a palavra para o Guilherme contar como é que é isso. Ele está funcionando? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme. Bom, eu estou aqui sem CFP e vou tirar, então, para poder quebrar o gelo aqui. Eu sou, acho que o caçula, inclusive, aqui. Né, todo mundo com 5, 6, 8 anos aqui de planejamento financeiro. Tenho 8 meses de planejamento financeiro. Eu já trabalhei em banco, 10 anos eu passei da minha vida em banco, então também fazia consultoria grátis por cerveja com os amigos. Meus amigos, parentes sempre me perguntavam o que fazer com dinheiro. E saí do banco, fui empreender, tive negócio, também tive atitude empreendedora, e cheguei aqui na GFI como cliente. Então, eu cheguei aqui para falar de investimentos, nunca tinha ouvido falar o que era planejamento financeiro, planejador financeiro, não sabia o que era isso, como a maioria dos brasileiros, né? Acho que esse é o grande desafio nosso hoje, é levar... E quando eu cheguei aqui em setembro do ano passado para ser cliente, eu comecei a fazer meu processo de planejamento financeiro e me encantei completamente, me apaixonei pela profissão, pelo processo todo. Cada dia que eu vinha fazer um acompanhamento aqui com o meu planejador, eu falava, todo mundo tem que ter isso, meu pai tem que ter isso, minha mãe tem que ter isso, meus amigos, meu irmão. E falei, eu quero fazer isso. E aí, falei, me dá uma oportunidade que eu quero fazer isso, eu vou fazer isso com muita garra. E comecei o treinamento, né, a grande vantagem, o meu modelo de negócio que eu digo é que, como eu não tenho o CFP, toda a filosofia CFP é implementada na empresa. Então, todo o treinamento é calcado em cima da filosofia CFP. Além disso, aqui eu tenho um colegiado, nós estamos falando de 35 planejadores, que qualquer dúvida técnica que eu tenha, eu posso me reunir com todos eles, eles podem me ajudar. E eu comecei a trabalhar e comecei a garimpar, do zero, sem cliente nenhum. Em março, comecei a trabalhar efetivamente, ligando para os meus amigos, ligando para meus parentes, ligando para o meu networking. E eu acho que eles me convidaram aqui, porque eu acho que até que eu fui bem, né? Hoje eu atendo cerca de 80 famílias, então é uma coisa também que eu converso com alguns alunos, inclusive da própria academia, né, ou de algumas pessoas que imaginam que a carreira do planejador financeiro é só para quem tem networking de multimilionários, e não, planejamento financeiro é para todo mundo tem que ter planejamento financeiro. Então eu abracei, eu atendo desde endividado, né, eu atendo gente que está começando a juntar dinheiro, que tem 20 anos de idade, eu tenho gente que está aposentado já, eu tenho gente que tem muito dinheiro, então a gente atende todo mundo, porque todo mundo precisa de planejamento financeiro. Então, acho que, por enquanto, é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Agradeço, é uma honra estar do lado de vocês aqui. Boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Vasques, vim do mercado financeiro, trabalhei 13 anos numa instituição e sou CFP desde 2010. Quando eu me certifiquei e passei a aplicar os conceitos do planejador financeiro, eu me vi num conflito de interesse muito grande dentro da instituição financeira. Né? Porque na instituição a gente tem limitações de oferecer produtos para os clientes e isso foi me incomodando por um tempo. Né? E busquei uma transição interna na instituição para uma outra área, que eu ia para uma área de asset, eu trabalhei em private banking e fui convidado por um cliente, uma família me convidou para fazer o planejamento e fazer a gestão do patrimônio dentro da empresa deles. Tá? Me desliguei dessa instituição e passei a atuar só com uma família. Como eu vim de muitos anos dentro da instituição, eu tinha muitos clientes fiéis ao meu trabalho. E procuravam almoçar comigo, pediam recomendação, continuavam precisando de mim. Aí, para não oferecer de graça, por que não cobrar também? Né? Essa primeira família que me contratou permitiu que eu pudesse atender outras famílias, muito transparente com ele, com todas as famílias. Eu sou remunerado pelas famílias, eu não recebo comissão por venda de produto, eu não vendo produto. E passei a atender outras famílias.
Então, hoje eu atendo 8 famílias, um número pequeno. A minha estrutura é muito enxuta, sou eu sozinho. Tá? Eu fico dentro da empresa ainda, dessa família. Não tenho um escritório, não tenho um website, não vendo o meu serviço publicamente. Tá? E atuo dessa forma com essas 8 famílias. São famílias que, como o Lenderson comentou no começo, um ticket médio de patrimônio financeiro bastante alto, em torno de 30 milhões, cada família média. Então, é um público bastante diferenciado, demanda não só instrumentos financeiros, mas vai desde planejamento sucessório, planejamento tributário. Inclusive, eu estou vivenciando nesse momento um planejamento sucessório do falecimento de um dos membros da família. Então, acaba envolvendo todo um processo complexo que é bem aderente a todo o processo de planejamento financeiro, inclusive. Então, esse é um modelo diferente. Eu não vendo o meu serviço publicamente, como eu falei. Amigos, eventualmente, me pedem, né, alguma dica, você pode me ajudar. Tento não fazer de graça, mas eu sei que eles não vão pagar o preço que eu peço. Mas eu fico à disposição. Então, basicamente, é isso. Estou à disposição depois para eventuais dúvidas, aí, comentários. Bom, boa noite, eu sou a Márcia. Tenho 2 chapéus aqui hoje. Um da Planejar, antigo IBCPF, que eu ajudei a fundar em 2000, então eu sou a mais velha aqui de idade, de mercado, de experiência, de vida. O Instituto nasceu em 2000, um grupo de 6 pessoas, 8 pessoas. A gente achava que o brasileiro, para oferecer serviço financeiro, orientar, vender produto de investimento, por exemplo, como se faz em banco até hoje, tinha que ter uma licença. A pessoa tinha que ser qualificada para fazer isso. Senão ficava qualquer um falando qualquer coisa para o coitado do cidadão, que não entende nada, né? E trouxemos esse conceito, que já era um conceito, é um conceito internacional, e o Instituto começou sozinho. Em 2000, difícil a vida, né? Porque a gente não tinha dinheiro, precisava passar o chapéu para conseguir fazer reuniões e conversar com o CVM, com o Banco Central, desde aquela época. Em 2004, em 2002, o Banco Central exigiu certificação profissional para quem trabalha em banco e vende produto de investimento. Aí nasceu a CPA 10, a CPA 20, da Ambima. Na época ainda era Ambid. Em 2004, num jantar, almoço de final de ano, eu estava almoçando com um cara da Ambima e ele disse assim: agora a gente está procurando uma certificação internacional, uma certificação de distinção, porque a gente quer que as pessoas que já têm a certificação, a CPA 10, a 20, tenham a opção de uma certificação maior de distinção, que não seja obrigatória, mas que represente uma distinção. Eu falei: você não precisa procurar, nós temos aqui. Chama-se Certified Financial Planner. Aí tivemos a primeira reunião com a Ambid na época. Alfredo Setúbal ainda era o presidente da Ambid, agora Ambima, e ele foi ele abraçou desde o início, e o Alfredo Setúbal, ele não sabe, mas ele deve saber, mas ele foi muito responsável para acolher dentro da Ambima o IBCPF, que aí se viabilizou economicamente, e foi a partir de 2004, então, que o Instituto cresceu bastante, porque a certificação profissional, a CFP, acabou sendo adotada no Código de Autorregulação do segmento de Private Banking, obrigatória para quem trabalha em private. Por isso que o Brasil conseguiu a marca de 3 mil profissionais certificados agora. Dos 26 países que participam do FPSB, Financial Planning Standard Board, nós somos o 10º país. 3 mil parece pouquinho, a gente sabe que é pelo tamanho desse país, mas até que não é tão pequeno. Somos o 10º país. Os Estados Unidos, inclusive,
quer saber o que a gente faz para crescer tão rápido. Evidentemente que foi um pouco a autorregulação do private banking que deu gás para esse crescimento. Eu sou diretora da Planejar até hoje. Acho que, num segundo momento, eu posso falar da mudança da marca, o posicionamento. Quer que eu fale isso agora? Posso falar agora? Então, o Instituto acabou de mudar de marca. A gente teve um evento a semana passada, que foi a PEC, Programa de Educação Continuada, de Ética. Aliás, estava lá o Clóvis, né? Impagável, quem teve a chance de ver, uma figura. E a gente fez o anúncio oficial da mudança de marca. Primeiro porque IBCPF, ninguém conseguia falar. Nem a gente mesmo que fazia parte lá do... Os gringos, então, o pessoal lá fora falar IBCPF, eles misturavam com o CFP. Porque tem, né, o C, o P, o F, enfim, uma salada. Mudamos de nome e mudamos o posicionamento. Porque antes o Instituto ele tinha um pilar, que era a certificação. Exclusivamente certificação. E agora ele chama Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, e além do pilar de certificação, que continua forte como nunca, porque ela é a entidade certificadora que concede essa certificação, né, aos candidatos que não só prestam a prova, né, porque tem 4 E's. O exame é apenas um deles, E de experiência profissional, que tem que ser comprovada, E de educação e E de ética. O E de educação, a gente levava tinta. Toda vez que tinha lá a auditoria lá de fora, do FPSB, eles falavam, cadê o E da educação? A gente usava o E da educação, a formação acadêmica do candidato, porque no Brasil não tem curso de planejamento financeiro. Nos Estados Unidos, tem graduação de planejamento financeiro. O cidadão faz 4 anos de financial planning. Depois tem mestrado, tem doutorado em financial planning. E no Brasil não tinha um mísero curso de planejamento financeiro. Então, o terceiro pilar que a Planejar também adotou para completar e até para parar de levar tinta nas auditorias lá de fora, é o E da educação. Então, o Instituto terá, a partir... A GFAI já tem um curso de formação de planejamento financeiro, planejadores financeiros, mas o Instituto também vai lançar um que é online, tipo 30 horas online, tem estudo de caso, parece que ficou bonitinho, aliás, eu vou fazer ele agora, a partir do dia 9, para ver se ficou legal. E com esse curso de planejamento financeiro, a Planejar entrega, finalmente, o E da educação. E acaba, de alguma forma, fortalecendo os demais cursos de planejamento financeiro, como que a GFAI tem, porque fortalece o E da educação, né? Que não é o curso de economia ou de administração, que é claro que é importante, é o curso ou a formação de planejamento financeiro. O que é isso, como faz, em que consiste, né? E, além disso, eu sou planejadora financeira pessoal. E costumo dizer que eu fui a minha primeira cliente de planejamento financeiro em 90, quando eu levei o plano Collor pela cara. Eu trabalhava 24 anos no Citibank e chegou uma hora que eu falei, chega, agora eu vou ser dona, vou abrir uma empresa. E pedi a conta. Pedi demissão do Citibank. Uma mão na frente e outra atrás, a cara e a coragem. Sabe quando o copo já está... Não era do Citibank que eu estava cheia do mercado financeiro. É um ambiente gostoso, uma delícia, um tesão, um dia diferente do outro. Mas, cara, eu estava doente. Eu tinha gastrite, 2 úlceras, os meus amigos infartavam. Os homens, meus colegas homens, era coração, e o meu era estômago. Aí eu falei, bom, chega, vou pedir a conta. Falei, vou abrir uma empresa, vou empreender. 3 meses depois
Plano Collor. Todo o meu dinheiro ficou bloqueado. Eu, esperta, achando que estava fazendo o máximo, botei o dinheiro separado em 6 bancos, porque eu pressenti que alguma coisa estava acontecendo ou ia acontecer. Não adiantou nada, porque o governo liberou 50 unidades monetárias da época, não me atrevo a dizer o nome, né, porque, que não pagava nem a conta do condomínio. E foi a primeira vez, bom, demorou uns 3 dias para cair a ficha, de que eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais salário, porque eu tinha pedido a conta. E eu não tinha mais o meu dinheiro, o dinheiro que eu guardei trabalhando durante 24 anos dentro de um banco. Não tinha dinheiro para pagar a escola dos meninos. Eu não tinha dinheiro. Aí falei, bom, Márcia, quanto você gasta por mês? Foi a primeira vez que eu sentei para fazer planejamento financeiro. Porque até então eu sabia que eu ganhava bem, graças a Deus. Nunca fui boba de gastar mais do que eu ganhava. Eu guardava alguma grana, mas todo esse dinheiro ficou preso. E foi aí que eu me debrucei sobre as minhas contas. Eu vi que eu gastava muito, um absurdo. Eu não falei, para quê? Cortei, simplifiquei e nunca mais fiz o caminho de volta. Engraçado que a gente aprende a viver com menos, aprende a viver com menos coisa, menos dinheiro, menos tudo, né? Então, desde então, eu empreendi 4 anos depois, né? Primeiro eu fui trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as contas. 4 anos depois abri minha empresa, que durou mais 20 anos. É uma empresa de educação executiva. E agora eu estou no que eu chamo de terceira carreira. Eu sou colunista da Folha, escrevo toda semana sobre finanças pessoais, e um pouco de história de vida, um pouco de história de aprendizado, de mercado, de ter sido empreendedora, de tanta coisa, e também de planejar, nessa comunidade de planejamento financeiro que acolhe todos vocês. Depois eu falo mais um pouquinho. Obrigado, Márcia. Um testemunho muito interessante, aliás, de todos. Já começaram a aparecer perguntas online, então eu vou fazer o seguinte: uma pergunta online, uma pergunta daqui. Tudo bem? Leonardo Cavalcante gostaria de saber se todos são consultores CVM e se isso é um pré-requisito. Bom, eu sou consultora de valores mobiliários e a razão que nos levou, né, eu e o Fernando, fazer com que a nossa empresa fosse uma empresa de consultoria de valor mobiliário e eu sou a consultora, pessoa física responsável pela empresa, é que, como eu falei para vocês, a gente tem uma visão muito purista das coisas. Então, pela regulamentação atual, para você falar de valor mobiliário, para você dar uma consultoria em valor mobiliário, a CVM entende que você precisa de uma autorização dela para falar sobre valor mobiliário. E, apesar da gente não vender nenhum tipo de produto, nem nenhum produto de investimento, inclusive, a gente faz consultoria em termos de portfólio do cliente. A gente fala de diversas áreas. Eu tenho uma área, particularmente, apesar de ter vindo da área de investimento, que eu conto depois, que é a minha área de predileção, mas a gente fala de investimento, a gente analisa a carteira do cliente em relação às instituições que ele está, a carteira que ele tem, a gente fala de alocação de portfólio, e a gente achou que, pelo viés legal, seria importante que nós tivéssemos, então, a autorização da CVM para falar sobre valores mobiliários, porque, tirando a parte de títulos públicos e títulos bancários, tudo mais permeia o mercado de valores mobiliários, inclusive cota de fundos. Então, toda vez que eu falava disso, eu me sentia meio incomodada sem a autorização da CVM. Talvez seja oportuno aproveitar a pergunta para dizer que a Planejar está colada na CVM e outros órgãos de regulação, porque a Planejar entende que um dos papéis dela nesse mercado é conseguir que o planejador financeiro que tem a certificação CFP seja reconhecido pelo órgão regulador, que ele tenha uma espécie de licença para trabalhar. Não é simples,
Porque a CVM cuida só de valor imobiliário, que, portanto, seria o braço de investimento da parte de planejamento financeiro, o que seria muito importante. Então, assim, se a CVM reconhecer a certificação CFP equivalente para uma atuação de consultor de investimento, nós conseguiremos uma grande coisa. Ou não, porque tem uma boa e uma má notícia. A CVM não permitiria, se ela mantiver a postura dela atual, ela não permite que um consultor de investimento seja remunerado por outro que não o seu próprio cliente. Então, o planejador financeiro não poderia trabalhar numa estrutura que o código de ética da Planejar permite. Se o seu cliente te paga por hora, por ano, um percentual da carteira, da forma que você quiser cobrar, sabe que você também recebe comissão, rebate de fundo, ou de seguro, ou de outra coisa qualquer. O cliente sabe e aceita. O Código de Ética do Instituto da Planejar aceita. A CVM não aceita. Mas, então, eu disse que não é simples, mas a Planejar está acompanhando de perto, está fazendo um trabalho junto com a CVM para ver se a gente consegue essa equiparação. E aí fica a critério de cada profissional adotar ou não. Mas a gente vai caminhando. Até porque a certificação CFP, ela excede a competência da CVM, né? Porque CVM é só valor imobiliário. Seguro é SUSEP, previdência é SUSEP, direito, planejamento fiscal e sucessório não tem nada a ver nem com a CVM, nem com o Banco Central, teria que haver com a OAB. Então, isso é outra coisa que a Planejar também está fazendo, se aproximando de SUSEP, FENAPREV, enfim, entidades, reguladores e participantes dos outros mercados que formam essa certificação. Bom, falando da questão do planejamento financeiro do CFP, acho que antes de mais nada entender que hoje o serviço de planejamento financeiro profissional ele não é regulamentado ainda, se vai ser ou não é uma questão de discussão. Então, uma pessoa pode falar que é planejador financeiro? Sim. Ele precisa de certificação? Não. Hoje não. O CFP é uma certificação de distinção, para de fato colocar da excelência do conteúdo que aquele profissional está entregando para o cliente. Aí a questão é justamente o seguinte, do modelo, por exemplo, puro ou do modelo híbrido. Então, por exemplo, um planejador financeiro, ele tem uma série de restrições, obviamente, que ele não pode avançar dentro de uma legislação de uma CVM, oferecer um produto, oferecer, por exemplo, uma análise de um investimento, por aí vai, desde que ele seja habilitado para tal. Então, o planejador financeiro ele pode também, por exemplo, distribuir um produto? Sim, se ele tiver uma habilitação para isso. Seja um agente autônomo, por exemplo, ou uma SUSEP, ou os dois. Ele pode, ao invés de ser um agente autônomo, ele pode ser um consultor. Então, ele não vai poder ganhar comissão, mas pode cobrar pela análise. Ou um administrador. Então, ou seja, isso que é muito delicado, e isso que eu diria que é o conhecimento que pouco mercado conhece. Nós recebemos aqui na GFI semanalmente várias dúvidas de profissionais tentando entender como é que ele pode atuar, e isso que é muito delicado de entender. A questão da essência do serviço de planejamento financeiro puro ou híbrido é justamente se ele vai receber algum valor e está habilitado para tal, se ele vender algum produto, e, obviamente, ter a questão do código de ética do cliente ter essa informação e ser transparente, que na hora que ele oferecer tal produto, também com o chapéu, vamos dizer, que ele tem habilitado para tal, ele vai receber uma comissão e cabe ao cliente decidir ou não. Então, hoje na GFI, por exemplo, nós não somos consultores CVM, nós temos uma empresa no grupo, nós somos um grupo de empresas. Então, o planejador financeiro, ele é um planejador financeiro CFP ou não, e ele tem um limite de escopo. E dentro do grupo nós temos uma empresa que, no caso, nós escolhemos hoje ainda o modelo de agentes autônomos para distribuir e o cliente tem a decisão de usar o nosso serviço ou não. Mas não é o mesmo profissional. São empresas diferentes, são profissionais diferentes e ele pode escolher essa solução ou não. Nós temos uma corretora de seguros que está à disposição do nosso cliente ou ele pode usar qualquer outra corretora de seguros. E o planejador financeiro vai acompanhar
essa solução, seja dentro ou fora da casa, e acompanhar o cliente para tal. Aqui, alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Lucas e eu tenho uma dúvida, a princípio uma pergunta para o Guilherme e para a Ângela, que eu entendi que são da banca os mais puristas, vamos chamar assim. Guilherme, me chamou bastante atenção quando você comentou que o teu público é formado desde pessoas que têm 20 anos e estão começando a poupar, até pessoas que já têm um patrimônio, endividados. Eu gostaria de entender dos dois, a princípio, como que é feita a cobrança para públicos diferentes. Se vocês mantêm um tipo de honorário para o mesmo tipo de honorário para os públicos diferentes, se é uma porcentagem de renda, porcentagem de patrimônio. E uma segunda parte dessa pergunta tem a ver com os endividados. Como que é feita uma cobrança para um trabalho de um endividado? Como que vocês fazem esse tipo de cobrança? Bom, vamos lá. A gente cobra através da GFI, né? Eu sou PJ, eu sou associado da GFI. O cliente efetua o pagamento para a GFI e a GFI passa uma parte para mim, né? A maior parte, na verdade, do planejamento, do valor que o cliente paga. Sendo direto, o cliente que tem 10 milhões vai pagar a mesma coisa que o que tem endividado. O que a gente pode tentar fazer, tentar conseguir na nossa área financeira, talvez um parcelamento maior para esse cliente, mas o valor é igual. Tá? Então, acho que dentro da sua pergunta, falando diretamente, é isso, a gente cobra exatamente igual para qualquer pessoa. E, claro, uma pessoa que tem um patrimônio maior, muitas vezes ele vai demandar de um atendimento mais específico, né? Acontece. Então, a gente, na verdade, o nosso contrato é de um pacote de horas. A gente cobra por hora, né? Fechado por 1 ano. E, eventualmente, se o cliente quiser exceder essa hora, ele vai pagar, né, o excedente de horas que ele utilizar do serviço. Particularmente, a Moneyplan ela tem um perfil, a gente até nesse processo que a economia brasileira está passando, né, a gente tem tido mais demanda de clientes que têm um perfil de endividamento, mas não é o nosso perfil usual de cliente. Dentro dessa linha do endividamento, a gente tem muita demanda de clientes que, na verdade, nem são os endividados, são pessoas que têm descontrole do processo da sua vida financeira que acaba levando ao endividamento. Então, eu estou muito mais ainda na parte da prevenção, apesar de lidar com endividados também, mas eu estou muito mais na parte da prevenção do que propriamente do endividamento. Eu vou responder a tua questão em 2 minutos. E a gente tem um perfil de clientes que... tem um grande foco de clientes que são pessoas mais maduras, que estão preocupadas com a parte da longevidade, que, de fato, é a minha, que eu falei antes que eu ia contar com a minha predileção, estou contando agora. A minha predileção no planejamento financeiro é ajudar as pessoas, sejam elas mais maduras ou mais jovens, na preparação do que eu gosto de chamar de sustentabilidade ao longo da vida, né? Porque eu acho que esse é o grande jogo do planejamento financeiro, né? É ajudar a pessoa a ter uma linearidade, e aproveitando muito o que a Márcia falou, eu acho que a gente tem que trabalhar muito esse conceito de que o cara não precisa ter tudo, ser riquérrimo, ter todas as coisas dentro do armário, o carro, não sei o quê. Eu trabalho muito com também ajudar as pessoas a se desapegarem, vamos chamar assim, que a psicologia econômica usa muito isso, né, também, de você ajudar o cara a ter o desapego de muitas coisas que faz ele ficar imóvel, ele não sai porque ele está agarrado naquele status quo anterior, naquilo que ele teve, naquilo que ele tem. Então, a gente trabalha muito isso. A minha forma de cobrar é muito por projeto. Eu olho o caso, eu tenho um processo muito claro de como é que eu trabalho. A gente olha o caso, estabelece mais ou menos o que a gente vai gastar de horas e, diferentemente, talvez aqui do que o Guilherme falou, a gente olha, assim, um pouco a capacidade de pagamento das pessoas. Não que a gente vai extorquir quem pode pagar, em absoluto, não é isso. Mas a gente tem um pouco, porque, normalmente, quem tem mais recursos também tem uma necessidade um pouco mais complexa até. Então, a gente vai ter uma carteira para você analisar a carteira de investimento, tal. Então, ele, por si só, vai ter um processo um pouco mais complexo. Mas a gente tem um pouco de olhar, assim, de que se a pessoa está precisando muito de um planejamento financeiro
e a dificuldade de pagamento é forte, a gente até pensa, claro que a gente tem um piso, né, não vamos também, Maria Teresa de Calcutá, como o Fernando gosta de me chamar de vez em quando, tem um certo limite, mas a gente dá uma olhada, olha um pouco do potencial de capacidade de pagamento da pessoa para fazer também algumas propostas. Não a maioria, né, gente, por favor. Eu acho que cada um pode complementar também essa pergunta, porque a próxima, online, tinha uma também falando sobre como cobrar para endividados, e aí eu sugiro até, a gente falou também bastante sobre isso no primeiro evento, que foi o de lançamento da Academia de Planejamento Financeiro, no nosso site, academiagfi.com.br, a gente falou bastante sobre essa questão, tem o vídeo lá do evento, sobre o endividado, como que ele pode pagar no planejamento financeiro. Mas o Renan também pergunta aqui que ele queria saber de cada um, e aí acho que os outros podem complementar, qual é a forma de cobrança, se é porcentagem da receita, do resultado, do Assets Under Management, se é um valor fixo, como já foi falado aqui também, única vez ou mensal, e valor mínimo, médio, máximo de cada um. Como eu já comecei a falar, vou só terminar aqui uma coisa. Normalmente eu trabalho por projeto, mas o que a gente tem, e aliás é uma grande coisa muito boa, porque o cliente que faz um projeto com a gente, normalmente, graças a Deus, gosta, e acaba voltando para revisões, porque a gente sempre fala que, né, planejamento financeiro não é uma foto, né, é uma vida, né? É a vida que você está falando, ela vai ongoing, o tempo todo ela está caminhando. Então, a gente tem muitos clientes que fazem um projeto, mas a gente faz acompanhamento periódico. A maioria é mensal, muita gente gosta do acompanhamento mensal. Alguns fazem mais espaçados, mas então eu nunca cobro por percentual de nada, de patrimônio, nada disso. É sempre um projeto e muitos projetos têm acompanhamentos periódicos. Até porque, se você, por exemplo, estiver pegando, só para exemplificar, se você estiver pegando uma pessoa que precisa se organizar financeiramente mesmo, né, de começar a enxergar como é que é o custo dele, o gasto, o que pode cortar e tal, você não vai falar para o cara, olha, você faz aqui, tem uma planilha, e tchau, né? Você não consegue fazer isso, nem pode fazer isso. Então, normalmente, esse processo de aprendizado dele, de como lidar com a vida financeira dele, a gente vai acompanhando durante um período, pelo menos, para que ele consiga depois fazer um voo solo e voltar para a gente mais esporadicamente. Mas, assim, todo mundo que precisa, ou a grande maioria das pessoas que precisam de reorganização mesmo do conceitual da vida financeira, acaba tendo um certo acompanhamento por um período. Tá? Eu vou puxar um pouquinho para modelo de negócios, né? Então, há 2 anos a gente vem discutindo muito e entendendo modelos diferentes para chegar também no modelo nosso. Então, no ano passado nós fomos para Boston, em setembro, inclusive estava junto lá em Boston, né, junto com a Márcia Dessen, participando do congresso e visitando, que é o congresso do FPA, Financial Planning Association, a maior associação de planejamento financeiro do mundo, e também visitando empresas pequenas, médias e empresas gigantescas de planejamento financeiro. Uma das empresas que nós tivemos o prazer de conhecer, inclusive falando ali com um dos diretores responsáveis, é a Mary Price. Então, não sei se vocês conhecem a Mary Price, mas é uma empresa que só ela tem 10 mil planejadores financeiros. Quase mais que o triplo do Brasil. Ela tem 2 milhões de americanos e 800 bilhões de dólares de custódia. O Itaú tem 60 bilhões de dólares de custódia. Então, é uma empresa colossal e eles têm um modelo. E não está colocando aqui um pouquinho de depoimento, estava ali um dia jantando ali com o Jeff, e perguntei para ele, né? Fiz a pergunta, eu me sinto sempre uma criança indo para lá, porque a gente está ainda literalmente engatinhando aqui no Brasil. Qual o modelo ideal para você de planejamento financeiro? Né, o Renan aqui, eu acho que ele numerou 10 variáveis diferentes aqui. Quando eu fiz essa pergunta, eu recebi só a resposta simples. Cara, no dia que você procurar, que você encontrar, me fala qual que é. Então, ou seja, não existe modelo ideal. Né? Lá nos Estados Unidos, tradicionalmente, vem de Asset Under Management, então sobre um percentual do patrimônio, de fato, do cliente. De um tempo para cá, de alguns anos, eles estão maturando muito mais para um modelo híbrido ou puro. O híbrido significa o quê? Cobra um valor do planejamento financeiro e também uma parte, enfim, de um patrimônio, alguma coisa assim, ou, de fato, só pelo próprio serviço e acompanhamento. Então,
É uma coisa curiosa, porque também é uma pergunta que eu recebo, acho que todos vocês devem estar com uma perguntinha na cabeça, tá? A questão também que pode ter surgido. Quanto ganha um planejador financeiro? Qual a média de um planejador financeiro? Quanto tira? Né? 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil? Então, a gente até brinca aqui, né? É uma coisa que a gente discute, ou vai discutir na academia também, de planejamento financeiro, que é o seguinte: eu respondo exatamente essa pergunta para cada um de vocês agora. Se vocês me responderem uma pergunta: quanto ganha o dono de um restaurante? Alguém consegue me responder essa pergunta? Quanto ganha o dono de um restaurante? A palavra que vem, acho que todo mundo pensou, depende. Depende do prato que você vende, depende se você tem, vamos dizer assim, um quiosque, um restaurante na Alameda Santos, depende se tem um entrecô ou hot dog, depende o nível, o tipo de clientes que você tem, depende onde você está, a infraestrutura que você vai utilizar, depende. Então, cada um de vocês aqui é um restaurante. Cada um de vocês vai ter o seu modelo, que mais se adequa a você. No dia que vocês escolherem o nicho que você quer atuar, né? Seja endividado, com patrimônio, seja a infraestrutura que você vai utilizar para atender esse cliente, seja as ferramentas que você vai utilizar, vai contratar softwares ou não vai. Então, que tipo de soluções você vai entregar para ele ou não, ou seja, de fato um sistema puro, ou vai trazer alguns parceiros e vai ganhar ou não com esses parceiros. Enfim, depende de muita coisa. Então, essa resposta não tem uma resposta pronta. Se for pensar sobre o GFI, sobre o GFI, sim, nós temos um valor anual, renovado todo ano, e, porventura, o cliente pode contratar outros serviços da empresa. Que a gente avança também para a parte de coach, assessoria empresarial e outros serviços, parecido com uma boutique, uma plataforma de serviço. Então, o planejador financeiro, ele recebe algum valor disso? Sim. Ele tem ingerência sobre isso? Não. A questão do conflito de interesse que a gente tenta, ao máximo, evitar. Mas cada um aqui vai ter um modelo. Então, o mais importante do aprendizado que a gente teve em Boston, e hoje eu voltei há pouco tempo também, em setembro eu estava em Baltimore e Washington visitando empresas, que é a questão de qual o modelo que mais se adequa a você. E isso vai depender muito, cada um aqui vai ter um modelo. Então, vou cobrar porque todo mundo cobra assim, não existe esse modelo. Então, planejamento financeiro de fato, dos 600 mil profissionais dos Estados Unidos, cada um tem um modelo diferente, e que mais se adequa, e de repente eu posso ter uma referência que eu posso seguir por um tempo, mas vai depender também disso, e principal, escala. Se você vai atender sozinho, é um valor, se você vai atender coletivo, é outro. E a gente vai discutir daqui a pouco, mas acho que da questão de preço é isso que eu tenho a dizer, um pouco mais de cobrança, vai depender muito, mas existem vários modelos de fato, e tem que escolher o que mais se adequa a vocês. O importante é que o cliente saiba e concorde. No Perfeito. contrato de prestação de serviço assinado entre o planejador financeiro e o cliente, tem que estar claro, transparente, né? A forma de pagamento pode ser inventada a 4 mãos, pelos dois, cliente e planejador, desde que esteja previsto e acordado por ambas as partes, né? Eu vou falar um pouquinho do modelo que eu vivenciei por 3 anos e meio, que só para fazer o contraponto e trazer a diferença, que era um modelo, como eu falei, híbrido, né? Eu recebi um honorário normalmente anual do cliente, também renovável, e também poderia receber se o cliente decidisse contratar alguma coisa que eu tivesse indicado, que absolutamente não tinha nenhuma obrigação, receberia também algum tipo de valor da empresa que o cliente contratasse de forma absolutamente transparente, de forma absolutamente ética nesse sentido. Eu acho que um ponto interessante disso, e até para o estágio de maturação da profissão e do tipo de serviço que a gente presta aqui no Brasil também, é que é muito mais difícil um cliente pagar, vamos dizer, para chutar um número qualquer, R$10 mil por um planejamento, do que pagar R$1.000. Uma forma de contornar isso com essa cobrança híbrida, né? Você pode cobrar menos diretamente do cliente, sendo que você tem uma chance, né, de trazer boas soluções, de trazer bons parceiros que você tenha, que vão efetivamente resolver a necessidade do seu cliente. Então, se eu identifico numa reunião, ou durante o meu planejamento, que o meu cliente precisa, e ele chega à conclusão que ele precisa de um seguro de vida, falo, tá bom, eu preciso de um seguro de vida, qual eu vou contratar? Faz parte do meu trabalho, inclusive a consultoria falou, olha, tem esse modelo, esse aqui é bom por causa disso, esse aqui é bom por causa disso, esse aqui é bom por causa disso, que caminho você quer seguir? E o cliente vai decidir.
E ele pode decidir e falar, eu quero esse aqui. Ele pode contratar com a corretora que eu estou indicando, ou livremente, né, ele podia contratar com quem ele quisesse. Né, tinha um acordo de que se eu tivesse mostrado alguma coisa que fizesse sentido para ele, isso era absolutamente explícito no momento zero do relacionamento. Olha, se eu te mostrar alguma coisa que faça sentido para você, que caiba no seu bolso, que você queira contratar, você topa então contratar com a minha ajuda aqui e eu vou ser remunerado por isso? Não, tudo bem. Então tá bom. Tive algumas situações até interessantes nesse período todo, de mostrar uma determinada situação para o cliente, e ele falar, bom, bacana, mas por que você gosta mais da A do que da B? Olha, eu gosto mais da A do que da B por causa desse fator. Você tem que, né, considerar também que tem esse consideração aqui para você fazer. Mas e a B? A B eu gosto um pouco menos porque não tem esse tipo de proteção, não tem esse tipo de proteção. E algumas vezes o cliente me questionou, quanto você vai ganhar na A? E quanto você vai ganhar na B? Eu falei, eu vou ganhar X. Na B eu ganharia Y. Não raro, o cliente ficava assustado. Falou, mas na A você vai ganhar menos do que na B. Você está me indicando que é melhor para mim a A? Eu falei, sim, de novo. Eu estou indicando para você a A porque no seu perfil, na sua necessidade do que você precisa, a A é melhor por causa disso, disso, daquilo. Ele falou, se eu indicasse a B porque eu estou sendo dinheirista aqui, querendo o FII rápido, querendo um dinheiro rápido aqui, daqui a 1 ano ou 2, você vai descobrir, você vai ficar chateado, você não vai me indicar mais nenhum cliente, você não vai fazer mais nada, você não vai mais ser meu cliente. Isso não é bom para mim a longo prazo. Então, obviamente, isso era uma coisa que não é exatamente controlável, né, em cada consultor. Né, não tem como você colocar isso, vai muito da ética, do profissionalismo de cada um, da visão de cada um. Né, enfim, a gente sabe de casos de que gente que vende seguro de vida como se fosse previdência, porque viu lá que não tem necessidade de seguro de vida, bom, mas compra uma previdência então, mas não é previdência. É um seguro de vida. Como é que fica isso, né? Então, obviamente, vai muito da ética de cada um, e daí não interessa se você é certificado e assina o código de ética, ou se você não é certificado e não tem essa necessidade, ou você tem ou você não tem. E daí, né, para todos que forem certificados e puderem assistir a palestra do professor Clóvis de Barros, que foi feita na semana passada, é espetacular. Vasquez. Complementar um pouquinho sobre o meu modelo na parte de honorário. Quando eu saí da instituição e fui convidado pela família, eu saí com a condição de fazer a gestão do patrimônio familiar, mas também atuando como executivo da empresa. Então, a remuneração ela não vinha somente do trabalho de gestão do patrimônio. E quando eu fui solicitado por outra família, eu não tinha a mínima noção do que cobrar. Tá? Existem modelos no mercado, como foi comentado, percentual do patrimônio, horas de trabalho, enfim, não tinha um modelo. E eu não conseguia calcular de que forma eu cobraria isso. Né? Então, partindo do princípio que eu já tinha um relacionamento com essa família, ele já de algum tempo, e eu tinha uma estrutura muito enxuta, eu comecei a cobrar um valor relativamente muito baixo em relação ao patrimônio, se fosse fazer alguma relação. Mas o objetivo ali em si não era o quanto eu ia ganhar em cima, mas o quanto essa família poderia precisar de mim no futuro, e por bastante tempo, não por um projeto simplesmente. Então, eu já estou há 5 anos fora da instituição, e essa família continua comigo até hoje também. Então, não existe uma forma prática de se calcular. E eu defini que, independente do valor patrimônio, eu cobro o mesmo valor de todas as famílias. Tá? Então, tem família que tem mais, tem menos, o valor é igual, recorrência mensal. Né? Então, eu defino isso com todo mundo. E não dá para cobrar em cima do patrimônio, porque muitas vezes o cliente não vai te abrir o patrimônio na primeira reunião. Então, ele já vai te perguntar quanto vai custar meu serviço. Então, eu vou falar, eu vou olhar seu patrimônio primeiro para te dar o valor. Então, eu já dou o valor e, se ele quiser, ele já me contrata. Então, essa é a verdade. Jansen, só para não deixar os endividados sem resposta, coitadinho. Não, eu tenho um comentário a fazer. Como cobrar do endividado? Eu, pessoalmente, não atendo os endividados, ou quando eu atendo, eu não cobro nada, que são os leitores da Folha, que escrevem. É o meu pro bono. Eu tenho muito pro bono. Eu tenho um crédito lá no céu gigantesco. Mas eu conheço uma pessoa, inclusive a quem eu encaminho, as pessoas que escrevem endividadas,
E aí aquela história, o cara está ferrado, endividado, né? Não tem dinheiro para pagar. Ela cobra, tem 2 trabalhos ali quando a pessoa está endividada. Primeiro, ela ajuda na renegociação da dívida. Então, ela cobra uma taxa de sucesso. Se ela conseguir renegociar, e ela vai renegociar, ela fica com uma parte do desconto que o cliente conseguiu, graças à atuação dela, e descontos assim generosos, né? Estamos falando, ela fala que na média é desconto de 60%, e ela fica com uma fração desse desconto. Então é bom para as 2 partes. Mas em paralelo, ela encaminha, e ela não faz esse trabalho, ela encaminha esse endividado para um planejador financeiro. Porque senão dali 3 meses, esse cara está endividado de novo. E pelo contrário, o planejamento financeiro ele é feito em paralelo, porque para sentar na mesa do credor, para conseguir um desconto nessa dívida, o devedor tem que mostrar verdadeiramente como ele pretende pagar, com que dinheiro, da onde vem. Porque senão não vai rolar a tal da negociação. Então, é taxa de sucesso e também um encaminhamento para um planejador financeiro ajudar esse cara a andar nos trilhos, né? Porque senão, 2 meses depois, 3 meses depois, ele está com o mesmo problema de novo. Uma coisa que a gente falou no outro evento é que o problema não é cobrar do endividado, é cobrar de quem está sem renda, na verdade. Porque o endividado, tendo a renda, a questão dele é mais de conseguir organizar melhor essa renda. Normalmente ele cai no endividamento por não saber organizar essa renda que ele recebe. E aí você, como planejador, consegue colocar o seu honorário lá, justamente de forma a que ele consiga equilibrar junto com as coisas também que você vai ajudar. Então, sem renda é pro bono, cara. Exato. Então, o que a gente falou é que o problema, na verdade, está em cobrar de quem não tem renda. Aí, realmente, é uma situação mais delicada. Fernando? Rodrigo, desculpa. Rodrigo, você comentou na sua apresentação que você, numa das famílias que você atende, você está vivenciando uma sucessão. Você poderia falar um pouquinho desse planejamento sucessório? De que maneira você está cuidando dos futuros, de proteger as futuras sucessões? Esse caso específico, quem faleceu foi um cliente que eu cuidava do patrimônio dele. Tá? A gente vinha, ele era uma pessoa muito jovem, 42 anos de idade, tá? E a gente trabalhava isso dentro do patrimônio dele. A gente tinha seguro de vida, fundos de previdência, e estava em vias de se constituir uma holding para absorver a parte patrimonial, tá? De imóveis, e a parte financeira, aos poucos, também poderia estar entrando na holding. Tá? E aí houve uma fatalidade, enfim, e eu estou conduzindo, junto com a família, a sucessão dos bens dele para os herdeiros, que é a esposa. Ele não tinha filhos e parte do patrimônio voltaria para os pais. Só que os pais já têm uma idade avançada, então não faria sentido o patrimônio do filho voltar para o pai, imaginando que em alguns anos teria novamente um processo de inventário, né? E com custo que provavelmente vai dobrar de valor. Mas eles são herdeiros, né? Os pais, sim. São herdeiros legais. São herdeiros. E aí, no processo, a gente fez uma cessão hereditária. A gente está pagando 2 vezes o ITCMD, tá? Para que a parte dos pais já passem para as filhas. E dentro do patrimônio das filhas, aí sim a gente já fez a holding, que está absorvendo a parcela imobiliária, e parte da parcela financeira também. São irmãs do falecido. Posso só complementar minha pergunta, então? Ele tinha algum tipo de sociedade? Ele era sócio de alguma empresa? Ele tinha sócio? Ele tem uma sociedade. E não sei, as outras famílias que você também cuida,
de proteger a sucessão da sociedade? A sociedade está em família, então seria mais simples, né? Então, o que faleceu, ele tinha 99% das cotas da empresa e o cunhado 1%, que é casado com a irmã dele. Então, não teve problema na sucessão. O contrato social do negócio prevê a sucessão. Tem que estar tudo muito bonitinho, eu estou explorando previsto no tema, contrato. Porque é uma situação extremamente complicada, como, por exemplo, eu e você somos sócios. Eu sou casado pela segunda vez. Por mais que no nosso contrato social diga que ninguém pode se meter no negócio, se eu morrer amanhã, a partir de amanhã, os seus herdeiros vão participar. Meu filho, que tem 12 anos, é seu sócio. Sim. Quem vai representar ele... Se tiver previsto no contrato. Não, se tiver previsto no contrato que não, sim. Não. Desculpa, vamos de novo, deixa eu ver se eu me expressei mal. Eu e ele somos sócios. Eu morri hoje. Quem responde pelas minhas partes? Vamos lá. De novo, é direito aí. O meu filho é meu herdeiro. A minha ex-mulher não tem direito nenhum. Minha atual mulher também está previsto em contrato que não. Mas para quem ele tem que pagar a minha parte? Posso... Desculpe, é uma questão, acho que absolutamente técnica e relevante e que muita gente deveria olhar. Mas eu queria aproveitar o gancho da sua pergunta, da sua colocação, para voltar ao tema do nosso debate hoje de modelos de negócios e voltar para a remuneração. Porque quando você estava falando, eu me lembrei de alguns casos que eu cobrava um FII anual, né, dos meus clientes na outra casa, e também bastante independente do tamanho do patrimônio, etc. Exceto alguns casos em que tinham situações específicas de planejamento sucessório, de montar empresas, de contratação, de holding, etc., onde daí o trabalho foi feito a 6 mãos, né? Era o cliente, eu como planejador e o advogado, e daí era um contrato que a gente fez um contrato separado por hora, né? E daí eu cobrava por horas de trabalho, porque obviamente eram várias e várias horas, né, de dedicação ali, porque o advogado conhece muito da lei, não conhece nada de finanças, normalmente, né? Então podia ficar excepcional o trabalho do ponto de vista jurídico e um desastre do ponto de vista financeiro. Então, só para dar mais um toque aqui em termos de modelo de negócio e forma de cobrança, como a gente faz. Isso. Acho que a próxima pergunta online aqui ela é bem interessante. O Fábio Iório gostaria de que cada um apontasse os prós e contras de cada um dos modelos. E aí eu acho isso interessante, pensando numa pessoa que vai começar do zero. Como que seria, em cada um dos seus modelos, você enxerga dificuldades e vantagens dessa forma de atuação? Bom, quantos modelos ele quer? Eu vou explorar um modelo. Eu vou falar da questão que a gente encontra muito, da dúvida de você atuar sozinho ou atuar com parceiros. Ou montar, de repente, um modelo híbrido do solo. Então, enfim, tem muita gente, eu acho que o mercado de agente autônomo nasceu antes, né, aqui no Brasil, então a gente encontra muita gente autônomo querendo fazer planejamento financeiro. Mas acho que é invertido, o planejamento financeiro é o serviço maior. Agente autônomo é um complemento. Então, ou seja, existe uma questão muito interessante do profissional, por exemplo, ser planejador financeiro e agente autônomo. Planejamento financeiro, independente do modelo, ele vai levar um bom tempo. Acompanhamento, monitoramento, entender o cliente e por aí vai. Por isso que o cliente paga isso para você. Se você sozinho quiser fazer, por exemplo, também uma venda de um produto, deixando toda a questão do conflito, etc., de lado, mas falando da questão do operacional, o operacional de um agente autônomo é muito alto. Então, você tem abertura de cadastro, termos de adesão, aí, de fato, entender qual produto relevante para aquele cliente, acompanhar o mercado. Então, quando você fala isso para 5, 10, 15 clientes, é uma coisa. Quando você fala para qual o seu limite? 50 clientes? Então, muita gente subestima a operação dupla. Agente autônomo e planejador financeiro tem que escolher um. Se for os dois, você vai atender pouquíssimos clientes à escala e já matou. Por exemplo, se você não conseguir a remuneração suficiente, você já vai entender que precisa de uma escala. Então, eu digo que o ônus e o bônus de atuar sozinho. Eu vejo muito ônus de atuar sozinho. Primeiro, que é a questão de escala. Segundo, que é a questão que você não pode ficar doente. Se você ficar 2 semanas de cama e seu cliente querendo resgate, e seu cliente precisando da sua ajuda e você está de cama, quem vai te ajudar? Então, quem vai ajudar é o cliente, na verdade, né?
Então, ou seja, então é tomar muito cuidado, que existe muita confusão da questão de você atuar sozinho e querer fazer um monte de coisas. Dá para começar a fazer isso, mas provavelmente você vai ter que escolher e focar em alguma coisa ou buscar um sócio, um parceiro. Então, a questão, por exemplo, de você buscar parceiros ou sócios, a questão do bônus, obviamente, você ter um colegiado, começar a discutir, dividir tarefas, e, obviamente, que o ônus seria ter pessoas alinhadas com propósito, com ética, com valores, que você tem que atuar e escolher pessoas que acreditam nos mesmos valores que você. E aí não é tão fácil encontrar essas pessoas, é mais difícil que um casamento. A gente está com um tempo bem restrito, então gostaria de pedir a agilidade na resposta para dar tempo de a gente ainda fazer mais algumas perguntas. O evento está previsto até 9h30, tá? Então já estamos aí, faltam 10 minutos. Podemos ir até as 2 da manhã, mas tem chopp, tem tudo aí. Mas a gente sabe que é cansativo e muita gente tem horário, então vamos respeitar. Bom, do modelo híbrido onde eu trabalhava, eu acho que tem uma coisa que é comum em todo o começo dessa carreira, que é conseguir os primeiros clientes, né? Esse é o desafio primeiro, né? Antes de conseguir os primeiros clientes, você precisa saber que clientes você quer, né? Então, é cliente que é muito rico, tem 30 milhões, é cliente que é endividado, você vai ter como ajudar ele muito, depende muito da sua própria aptidão, principalmente do seu networking, né? Porque as pessoas se relacionam com gente parecida com elas, né? Normalmente. Então, eu acho que esse é a coisa principal. No modelo em que eu trabalhava, tinha uma certa vantagem que em alguns produtos tinha uma remuneração na frente bastante interessante. Então, você, dependendo do seguro que o cliente comprasse, por exemplo, poderia ter uma remuneração muito interessante, rápida. Mas isso fazia com que aquilo você precisasse matar um outro leão no outro dia, né? E no outro mês você precisaria achar outro cliente que fizesse outra coisa e tal. Então, nesse modelo híbrido, tem sempre uma questão de receber na frente ou construir carteira, né? Então, acho que essa é a ponderação maior que eu faço nesse modelo. Então, você tem... construir a carteira vale também para a quantidade de famílias que você atende, né, que vão te pagar aquela remuneração, né, o honorário do planejamento durante um determinado tempo. E tem que fazer um balanceamento também. A dificuldade é fazer um balanceamento de quanto você tem de coisas que você consegue receber na frente e quanto você vai construindo de carteira para ter um colchão de remuneração ao longo do tempo. Bom, o ônus é bem dentro do que o Caco falou mesmo, é construir os seus clientes, né? E, é claro, o ônus principal da profissão é não ter salário, né? Então, tem que ter um espírito empreendedor mesmo, né? E o bônus é imensurável. Se vocês tiverem tempo até as 2 da manhã, eu falo todos os bônus de trabalhar como planejador financeiro, porque é um prazer imenso você ajudar a vida das pessoas, seja de qualquer perfil, como eu disse aqui, você resolver mesmo a vida das pessoas, e esse é o prazer principal, o legado que você deixa para as famílias e acabar a ansiedade das pessoas que não sabem será que eu posso viajar? Será que eu posso trocar de carro? Será que eu posso fazer isso? Se está planejado, você pode viajar, ela viaja tranquilamente, ela troca de carro tranquilamente, porque está planejado. E o ônus é o empreendedorismo, tem que ter espírito empreendedor e ir para cima e construir a sua carteira de clientes. Complementando, acho que muito do que o Landerson falou, na minha estrutura, como sou sozinho, então tem a desvantagem de eu fazer tudo, né? Operacional, negocial, comercial, faço tudo. Mas a grande vantagem que eu vejo é a percepção do cliente em relação ao meu trabalho, porque eu não divido a informação com ninguém. Então o cliente vê valor nisso, a informação que ele me passa, ela está segura, né? Então transparece realmente para ele que o Rodrigo é uma pessoa confiável e que ninguém vai ter acesso a nenhuma informação do cliente. Você é o guardião. Eu sou o guardião. Né? Então isso gera muito valor para eles. Então eu já fui convidado diversas vezes para ser parceiro de várias empresas, mas isso me prende muito. Eu tenho um respeito muito grande pelas famílias e enquanto elas confiarem no meu trabalho, eu vou permanecer nessa estrutura dessa forma. Posso fazer uma pergunta, Rodrigo? Como é que fica em termos de sucessão? Se você desiste do negócio, se enche e vai vender coco na praia? O cliente vai arrumar outro. O cliente ele é atendido pelos bancos, né? Então além de mim, ele conversa com os bankers, né?
Então, no limite, ele vai ficar sem a assessoria completa, ele vai buscar individualmente aquele que atender melhor. Guilherme, teve a pergunta aqui, como você consegue atender 80 famílias? Que não é todo dia, né, Guilherme? É um de cada vez, né? Eu consigo atender com dedicação total. Eu normalmente entro às 9, saio às 11 e sábado, não é brincadeira. Sábado, domingo, feriado. Sábado até às 8, brincadeira. Mas eu trabalho bastante, realmente, eu trabalho muitas horas por dia. Uma coisa que é muito engraçada, muita gente fala, mas você não vive, você só trabalha? É porque o meu trabalho é diversão pura, eu venho cantando todo dia aqui, então eu estou me divertindo trabalhando. Eu consegui encontrar realmente uma profissão que eu ganho dinheiro e sou muito feliz trabalhando. Né? Mas eu tenho uma esposa em casa e isso às vezes pode dar problema. Então o que tem que ser feito? Respeito ao modelo que é o meu trabalho, que é o modelo de horas. Então o meu cliente me contrata para falar com ele todos os meses, durante um certo tempo, né? E, então, todos os meses ele tem que saber, isso está bem claro, nítido, que ele tem aquele tempo. Que se ele usar mais tempo, ele vai pagar por mais tempo. Então, se você consegue ter uma agenda muito bem, uma gestão de tempo, né? Acho que o principal do meu trabalho, vamos dizer, eu sou varejo aqui comparado com o Rodrigo, eu sou do varejo, eu tenho 80, ele tem 8. Então, como eu trabalho no varejo, é gestão de tempo. Gestão de tempo. É você ter uma agenda, bloquear a sua agenda. E, fora isso, como eu estava dizendo, eu trabalho dentro de uma empresa, eu não sou sozinho. Então, eu tenho uma empresa que tem uma área de agendamentos. Então, quando eu vou fazer uma revisão com o cliente, nós temos aqui uma equipe que liga para o cliente, que marca, que bloqueia a minha agenda. Então, eles sabem, eu já faço a gestão da minha agenda, o dia que eu quero trabalhar, o dia que eu não quero, o dia que eu vou sair, o dia que eu vou... E o que sobra ali na agenda do que eu fiz, do que eu botei de bloqueios, a área de agendamento. E aí, outro detalhe, cobrança, eu não cobro o cliente. Quem cobra o cliente é a nossa área financeira. Então, eu estou no meu modelo, no modelo que eu trabalho, que é dentro de uma empresa, que tem todo o background para mim, o meu trabalho é simplesmente falar com o cliente. É ligar. Por isso que você consegue escala, né? Por isso que eu consigo escala, exatamente. É ligar, o cliente me manda um e-mail, Guilherme, vendi o carro, o que eu faço? Aí eu ligo para o cliente e eu falo com ele, Guilherme, vamos fazer a revisão do meu planejamento, quero viajar. Aí eu vejo lá, já comprou dólar, não comprou dólar, tal. Então, o meu trabalho, no modelo que eu trabalho, é estar sempre em contato com o cliente, e só. Toda a parte de background, de agendamentos e cobrança, e pagamento, e emissão de nota, é tudo, contrato, é tudo a GFI que faz por mim. Então, eu consigo atender 80 por o modelo em escala. Oi, pessoal, meu nome é Rose. Alguns comentaram sobre educação financeira. Sabemos o E de educação na Planejar. Há uma iniciativa muito bacana na GFI. A minha pergunta é, essas duas iniciativas são para planejadores financeiros. E a gente sabe o quanto a educação financeira é importante para a população no geral, inclusive para que ela reconheça o benefício de ter um planejador financeiro, né? A minha pergunta é, o que vocês acham de importante como modelo de negócio para o planejador financeiro também ser uma educação financeira, né? E como isso pode abrir portas para trazer clientes? Só a questão do planejamento financeiro, o planejador financeiro ele tem alguns papéis. Ele é papel de educador, ele é papel de coaching, ele é papel de mentor. Então, o início do processo, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que nunca viu nada na vida, não sei poupança, eu vou começar primeiro ensinando uma série de coisas para ela, inflação, etc. Depois eu vou fazer o papel de coaching para levantar perguntas e ela sensibilizar do que ela quer dos projetos. E no final, de repente, o mentoring para começar a guiar ali uma série de situações para ela. Então eu falo que a educação financeira já é base, dentro do planejamento financeiro, já está incluso. A gente até brinca durante no nosso bate-papo inicial, que a gente chama aqui de clínica financeira, identificar inclusive o nível da pessoa, e esse nível a gente vai nivelar para ela primeiro ter conhecimento para depois tomar decisões, então isso é muito relevante. Do ponto de vista de educação financeira como um todo, de negócios da empresa, o que a GFI acredita é que a educação financeira tem que ser fornecida gratuitamente. Então hoje nós temos um portal de informações, que chama QI Financeiro. Esse portal de informações, nós temos lá uma central de downloads de várias planilhas. Quer casar, qual o custo? Vai ter filho? Calcule. Quer morar fora de casa? Quer fazer um intercâmbio? Planilha de fluxo de caixa, são gratuitos. Então, isso é para a população entrar, independente do nível, independente da educação financeira, e ela ir aprendendo com isso.
Então, ou seja, quando ela contrata um planejador financeiro, ela está contratando um personal trainer, a pessoa que vai puxar a orelha dela e vai ensinar e acompanhar. Mas se ela quiser, por conta própria, entender isso, a gente acha que é muito relevante fomentar o máximo possível. Enfim, esse é o gap que o Brasil tem de educação financeira. Já tem educação básica, já é ruim, imagina a educação financeira, né? Então, ela está inclusa no serviço, mas ela deve ser oferecida, na nossa opinião, gratuitamente para o mercado. Só para completar aqui, falando um pouco da Planejar, que é a minha paixão, a associação é uma das minhas paixões, além desse trabalho que ele falou, que o próprio trabalho de planejamento financeiro, ele traz a educação financeira a reboque dele, muitos planejadores financeiros trabalham voluntariamente em prol da educação financeira no Brasil. E, nesse sentido, você fazer parte da Planejar, independente se você é um CFP ou se você vai se associar como não certificado, é fundamental, porque, primeiro, você vai fazer parte de uma comunidade, então você vai estar muito mais informado do que está acontecendo no mundo do planejamento financeiro. E, em segundo lugar, dentro do Planejar, existem diversas comissões que trabalham com educação financeira, seja do ponto de vista de estar junto ao público, ensinando a educação financeira mesmo, seja fazendo material para a imprensa, só nós aqui já fazemos parte de um grupo que somos que trabalhamos com a parte de trabalhos para mídia, em termos de texto. Nós temos uma área que é de conscientização financeira, que tem o objetivo de levar para a população mais, aspas, carente, educação financeira. Nós temos convênio com a CVM em educação financeira. Todo esse trabalho é voluntário. Então, os planejadores financeiros que estão junto da Planejar, da associação, uma grande parte deles, não todos, mas uma grande parte deles, tem o cacuete da educação. Nós somos movidos por educar a população. É porque nós somos apaixonados por isso. Essa é a paixão, né? Essa é a paixão. Pronto, não aguentei, tinha que falar da Planejar. Na Planejar, a gente fala que planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Absolutamente verdade. E cada planejador financeiro pode ser agente dessa transformação. Então, é claro que aqui ninguém é hipócrita, que precisa trabalhar por dinheiro, precisa ser remunerado pelo que faz. Mas esse retorno de levar, de perceber que fez diferença na vida de alguém, não tem preço. Você pega depoimentos de clientes, assim, que a gente podia aqui listar, né, depoimentos, e-mails, falas, de o quanto a gente mudou a vida do cara em muitas situações. Então, realmente, eu acho que para ser um planejador financeiro, claro, a gente tem, muito bem disse a Márcia, a gente tem que sobreviver, ganhar dinheiro e tal, mas a gente tem que ter paixão por isso, porque a gente vai lidar com gente. Quem não gosta de lidar com gente, mude de profissão. Porque, para ser planejador financeiro, você tem que amar as pessoas, mesmo que ela nunca tenha visto você. Você tem que partir do pressuposto que você tem que amar as pessoas para poder ser um planejador financeiro. Eu queria dar o meu testemunho, porque eu comecei como educador financeiro. E a minha ideia, quando eu saí do banco, era ganhar dinheiro com cursos e palestras. E fiz isso por um bom tempo. Só que eu percebi que o educador financeiro, ao mesmo tempo que ele fala com muita gente, ele não fala com ninguém em particular. Porque sempre o discurso é geral, é generalizado, é todo mundo. E uma vez meu tio me fez a pergunta, você quer vender palestra ou você quer transformar a vida das pessoas? Eu falei, não, eu quero transformar a vida das pessoas. Ele falou, como é que você está medindo isso através das suas palestras e os seus cursos? Eu falei, puxa, é verdade, eu não sei. Porque quando você dá palestra, um curso, você não sabe depois se a pessoa implementou aquilo ou não. E eu tinha essa necessidade. E foi o que aconteceu. Dando o curso, as pessoas voltavam para mim e falavam, Janser, achei muito interessante tudo que você falou, mas eu me conheço. Eu não vou saber fazer sozinho. Você dá uma consultoria particular? E aí, sim, eu já tinha o CFP, comecei a dar consultorias particulares. E aí eu me senti muito mais satisfeito por estar acompanhando ali a transformação na vida da pessoa. E aí eu migrei totalmente, deixei de ser educador, porque dá muito trabalho, o que o Anderson falou. Acho que muitas vezes tem que ter um foco. Você tentar vender palestra é muito difícil. Palestra de graça todo mundo quer. Pagando, ninguém quer, né? Curso, bem difícil você resolver as pessoas
a virem falar sobre finanças pessoais em grupo, né? Então é bem complicado, é uma dedicação muito grande. Então, como planejador, eu me achei nesse sentido de educar cada família por vez e poder saber que eu estava ali fazendo a diferença para cada uma, porque eu via o resultado na prática. Pessoal, para a gente encerrar aqui, última pergunta, fui filtrando, teve várias perguntas online, mas algumas fora do tema. Última pergunta online, abro uma última pergunta aqui presencial, e essa é rapidinha de responder. Quando você dá prazo para os clientes pagarem, já sofreram com inadimplência? Sim. Ou seja, planejador financeiro deixando de... Sim. É sim ou não? Chama a Bruna lá, então. Existe um nível baixo de inadimplência. Hoje, na empresa, a gente tem aí por volta de 400 a 500 clientes e a inadimplência é relativamente baixa, diria menos de 5%. Até porque a gente sabe que o cliente tem como pagar, né? Não, eu acho que até por uma questão natural, que dentro do orçamento dele aparece o planejamento financeiro. Então eu falo, olha, 2, 3 outbacks por mês ou ter eu do seu lado. Então, naturalmente, a pessoa faz substituições e, pelo amor de Deus, né? Então, pagar o planejador financeiro, né? Não, e a outra coisa é que, comercialmente, você tem como evitar muito disso, fazendo com que o cliente te pague, pelo menos uma boa parte disso, antes de você entregar todo o planejamento financeiro, né? Então, é uma forma comercial, você não precisa, né, cobrar tudo na frente e depois não entregar nada, né? O risco de crédito fica todo para o seu cliente, nem você ficar com 100% do risco, né? E tem o pagamento via cartão também, parcelado, que aí já era. Agora, como norma, por exemplo, na Moneyplan, a gente sempre cobra algum FII na entrada. Uma parte do que a gente acorda com ele, a gente sempre recebe na entrada. A gente só começa efetivamente um trabalho na hora que entra algum valor. Porque o meu nível de inadimplência é baixíssimo, mas eu tive um único caso que a pessoa recebeu o trabalho e aí depois não pagou a segunda parte. Mas, de qualquer maneira, a parte inicial que ela tinha pago, pelo menos o custo de largada estava coberto, né? Eu não tive. Ainda bem. Esse é o bônus. Receba antecipado. Última pergunta presencial aqui, galera, para a gente fechar o evento. Alguém tem uma? Olá, meu nome é Flaviana, tudo bem? Também tenho experiência em 10 anos no mercado financeiro também, no Citibank. Mas a minha pergunta é bem simples, aproveitando esse gancho que vocês voltaram a falar sobre como cobrar o cliente e tal, e no momento que a gente fez a primeira discussão, eu fiquei curiosa. Os americanos também cobram um preço único? Isso faz parte da cultura deles? Ou é cobrado uma porcentagem sobre o patrimônio? Porque, na minha cabeça, fica mais justo você cobrar sobre o patrimônio, né? Mas eu queria saber se os americanos têm essa cultura. Eu vou passar para ele responder sobre os americanos, mas só para te falar o seguinte, é uma coisa que a gente tem que tirar um pouco da mente quando a gente fala de planejamento financeiro, que a gente está lidando sempre com quem tem grana. Nem sempre a gente lida com quem tem grana, nem sempre você está lidando só com o investidor, né? Então, muitas vezes, como ele colocou muito bem, você consegue fazer o cara te pagar na medida em que você vai conseguindo organizar a vida dele. Conforme você vai organizando, vai cabendo no orçamento dele te pagar, né? Então, essa coisa de cobrar pelo um FII sobre patrimônio tem muito mais a ver com quem gere carteira do que quem trabalha mesmo com o planejamento financeiro como um todo. Mas existe, né, esse modelo. Agora, sobre os americanos, ele fala em seguida. Acho que depende muito do modelo, né, do negócio. Depende muito da sua proposta de valor. Normalmente, quem cobra sobre o valor do patrimônio é porque está fazendo alguma coisa em cima daquele patrimônio. Normalmente, está mais indicado para quem faz investimentos, né? Para quem faz o trabalho puramente de planejamento, não vai entrar no investimento, não faz muito sentido. Se a pessoa tem 100 mil ou 50 milhões, você está fazendo planejamento, normalmente, isso não vai fazer muito sentido. Fala do exterior. Qual o seu nome mesmo? Fabiana? Flaviana. Então, Flaviana, eu vou dar um depoimento de um momento que aconteceu ali da última viagem, quando a gente estava em Washington. Nós fomos convidados ali para um happy hour com holandeses e americanos. E é muito curioso que você vê que é questão cultural. Os Estados Unidos é vanguarda do mercado capitalista, não começou exatamente primeiro, mas virou referência, questão de potência financeira, econômica, enfim. Então,
Lá eles têm 5 trilhões e meio de custódia. Na mão da maior parte dos planejadores ou assessores, advisors, dando para os 60 do que novos. Se você for num evento de qualquer mercado aqui, você vê que muita gente é mais nova. Nos Estados Unidos é todo mundo com cabelo grisalho. E o problema que os americanos estão pensando é para onde vai esses 5 trilhões e meio se os advisors daqui a pouco vão fazer a sucessão desses clientes. O trem já passou e está entrando o segundo. Por isso que, para esse volume de patrimônio, são milhares de ferramentas de robô advisor, de asset allocation. Então, é um mercado de asset allocation. Até mesmo porque é um país com juros muito baixos. Então, tem que ter equity e por aí vai. Então, já é uma escola que vem cobrando sobre o asset há muito tempo. E há pouco tempo que o americano começou a incluir coaching, começou a incluir a parte humana, começou a entender que você tem que cobrar um valor para começar a acompanhar a família e não só o asset, mas é muito recente lá, é o que a gente viu, né? Então, na verdade, a Eliane que está aqui também, a gente discutiu muito sobre isso. Na Europa, os holandeses, por exemplo, nessa discussão, ao contrário, eles combatiam e falaram, como assim? Não é justo cobrar sobre o asset. Tem que cobrar um FII sobre a família, então independe do patrimônio, tem muito a ver com acompanhamento, com as horas de fato. Então, as empresas que nós visitamos lá, né, Eliane, que são as empresas um pouco mais avançadas na questão de análise comportamental e humana, elas estão migrando para começar a cobrar um FII. Então, um FII, mas não tem como tirar o asset e colocar, por exemplo, a parte, comissão, e começar a colocar a parte de FII. Então, você vê que na Europa é muito mais evoluído o relacionamento humano do que no americano, que tem muito mais a ver com essa escola de asset allocation. Então, sim, a maior parte cobra pelo asset. Há um movimento que vem vindo para cobrar o FII. Várias empresas, quanto custa? $1.500 até $10.000 por ano, um valor variável. Então, tem de fato esse movimento, e é o movimento que a gente também acredita que é o mais justo, né, de você cobrar pelo cliente independente do patrimônio dele. E o patrimônio pode ser uma solução que você entregue e ganhe, não o inverso. Mas a escola, de fato, a tradição é o Asset Allocation, o Asset Management lá nos Estados Unidos. Vamos lá, estou me despedindo do pessoal online. Pessoal online, muito obrigado pela presença. Acredito que a gente conseguiu abordar várias questões relevantes aqui sobre diferentes modelos de negócio. Muito obrigado pela participação. Se vocês tiverem oportunidade da próxima vez de estar aqui, a gente vai agora fazer um sorteio para esse pessoal, e depois tem chopp, tem um monte de coisa aqui para a gente continuar essa discussão aqui com muito bom humor. Tá certo? Então, boa noite, muito obrigado pela participação e estão convidados para os próximos também. Isso aí, muito obrigado.